Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium P, destravando a mente, beleza? Reta final aí, final de ano, né? Quase em férias, rapaziada, isso aí, maratona de vestibulares, coisa toda aí pegando, mas vamos lá, cara, sucesso. Então a gente tem 10 questões aqui hoje de hidrostática para revisar junto com equilíbrio do ponto material e do corpo extenso. Então vocês vão passar aí por questões de pressão de uma força, empuxo, prensa elevador hidráulico, vasos comunicantes, densidade, torque, momento de uma força aí ou torque, beleza? 10 questões aí para a gente revisar. Então deixa de papo e se liga aí no rolê. Vamos lá, primeira situação, problema que a gente tem aí. Em um parque de diversões, um jovem operador de brinquedos recebe um suporte de madeira com as seguintes instruções. Este suporte possui uma base quadrada com lados de 0,3 vezes 10 ao quadrado, centímetro ao quadrado. Cuidado com as unidades de medida aí em centímetro quadrado. E deve ser capaz de suportar uma pressão de 4 vezes 10 elevado à terceira, olha aí, unidade de medida, Newton por metro quadrado. Então perceba que já tem conflito aqui, metro quadrado e centímetro quadrado. A gente precisa fazer o ajuste aí, beleza? Para a instalação segura do brinquedo, ok. Determine a força, o valor da força, o módulo dela, a intensidade dela em Newton que o suporte deve aguentar. Maravilha! Então aí, a gente tem, tira os dados aí, cara. A gente tem a área, que é 0,3 vezes 10 elevado ao quadrado. Só que está em centímetro quadrado. Lembra aí, de centímetro para metro, ok? A gente tem um fator aí que vale 10 elevado a menos 2. Então, centímetro é 10 a menos 2. Só que, cara, é centímetro quadrado para metro quadrado. Então, você vai pegar esse fator e elevar ao quadrado. Simples assim, meu consagrado. Isso aí, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. O que você está querendo dizer, então, aí? Estou querendo dizer para você o seguinte, que 1 centímetro quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Aí, metro quadrado, né? Não é nenhum isso aí. Então, 10 a menos 4 metro quadrado. Maravilha? 1 centímetro quadrado, 10 a menos 4 metro quadrado. Então, a gente tem a área aí. Vamos passar essa área, então, para metro quadrado, né? Está em centímetro ao quadrado. Vamos passar ela para metro quadrado. Então, nossa área vai ficar 0,3, o 10 ao quadrado já estava ali, então deixa ele aí, beleza? E esse cara que você vai trocar por 10 a menos 4, maravilha? Então a nossa área é igual a 0,3 vezes, só para lembrar, quadrado, 10 ao quadrado, 10 a menos 4. Conserva a base aí que é o 10 e dá uma olhadinha nos expoentes. Mais 2 com menos 4 dá menos 2, ok? Deixa um pouquinho mais legal aqui, andar com a casa. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Você andou aí com a casa para a direita, diminui uma unidade lá em cima. Então 3 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Maravilha, já está no Sistema Internacional de Unidades. Agora a gente vai pegar aí a pressão, que é quanto? A pressão está lá no texto, que vale 4 vezes 10 elevado à terceira Newton por metro quadrado. Cara, não lembro fórmula tal, mas olha aí, cara, usa unidade de medida, Newton é força, tá ligado? E metro quadrado é área, superfície, né? Então olha aí, Newton por metro quadrado, força dividido por área, essa é a ideia de pressão, força dividida pela área. E o cara quer que a gente determine a força, meu consagrado. Beleza, então você passa a área multiplicando a pressão aí, não tem erro, sem estresse aí, mano. Reta final, você já tá sabendo como é que faz isso, né? Então vamos fazer. Então a nossa força será a pressão vezes a área. Bem suave, né? Pô, você fez tudo isso para chegar nisso daqui, cara? Vamos fazer passo a passo aí, tem uma galera meio perdida ainda, né? Vamos lá, F igual a pressão, para quem está chegando agora aí, a pressão é 4 vezes 10 a terceira, beleza? 4 vezes 10 a terceira, pressão, ok? E a área, a gente já fez a conversão certinha ali,
3 vezes 10 elevado a menos 3. Mano, como é que faz esse rolê? Você já fez 50 mil vezes aí, ó, sossegadão, ó, 4 vezes 3 dá 12, certo? E 10 a terceira vezes 10 a menos 3, a gente acabou de fazer ali em cima a conversão, a mesma técnica, cara. Você tem aqui o mais 3 e o menos 3, então mais 3 com menos 3 dá 0. E aí você tá ligado, né, que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então isso daqui é igual a 12 vezes 1, que é a mesma coisa que 12, né, velho? Então 12 newton, ok? Fiz isso daqui atendendo as necessidades aí, passo a passo, na conversão e tal, para você lembrar. Só para aquecer o cérebro aí, destravar a mente. Então 12 newtons aí é a força que essa superfície vai suportar. Tranquilo? Bora pro próximo aí. Durante a construção de um túnel subterrâneo, um engenheiro responsável percebeu que, ao atingir uma profundidade de 10 metros, ok, a pressão interna da Terra começou a causar vazamentos em uma das paredes do túnel. Doideira, hein? Pressão alta, 10 metros de profundidade, uma terra em cima, tal, não sei o quê. Sabendo que a pressão atmosférica é de 1,2 vezes 10 a quinta Pascal. Pascal, para quem não lembra aí, tá chegando agora, não assistiu nenhuma aula antes, ó, lembra aí, Newton por metro quadrado, Sistema Internacional de Unidades, certo? A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, beleza, sem estresse com unidade de medida, aí tá no SI. E a densidade do solo, cara, é de 1,8 vezes 10 ao cubo, ó, quilograma por metro cúbico, também tá tranquilão. Determine a pressão absoluta no ponto em que o vazamento começou a ocorrer. Cara, lembra aí? Revisão anterior, vamos lá de novo, então, a pressão absoluta ou pressão total. Pressão absoluta ou pressão total é a pressão que está lá em cima da própria atmosférica, mais a pressão exercida pela coluna que está em cima, aí, que a gente chama de pressão hidrostática, que eu posso utilizar isso daí também, uma boa aproximação para o próprio solo aí, ok? E a gente lembra aí que a pressão hidro é densidade vezes gravidade vezes altura, sem estresse aí, com boa aproximação para esse solo aí. Então essa pressão total ou pressão absoluta vai ficar igual à pressão atmosférica do lugar. Ó. Você imagina o seguinte, ó, você tem aqui uma situação que o solo está aqui em cima e aqui tem o ar em cima. Está todo mundo empurrando tudo isso para baixo. Quer saber a pressão lá no fundo? Então a pressão lá em cima é a pressão atmosférica, está dada aí no texto, ó, a gente já tirou aqui, 1,02 vezes 10 a quinta, não precisa mudar nenhuma unidade de medida, tá? No sistema internacional, fique esperto. Então, 1,02 vezes 10 elevado a quinta, mais a pressão hidrostática, a densidade aí do solo, que é 1,8 vezes 10 a terceira, não precisa mudar nada, né? Tá no SI, vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale 10 metros. Também não precisa mudar nada, vezes 10. Agora vamos fazer essa conta de maluco aí, mas você sabe como é que faz isso, né, meu velho? Só para confirmar aqui, então, 1,02 vezes 10 a quinta. E o resto ali? Vamos lá, ó, vem comigo aí, você sabe fazer isso, cara. Vai na confiança aí, ó, 10 a terceira vezes 10 vezes 10 é 3 mais 1 mais 1, certo? 3 mais 1 dá 10 elevado a quinta. Então, 1,8, né? E esses caras aqui, você coloca um 10 a quinta aqui. Ah, mas eu posso fazer um montão de zero. Pode, cara, mas olha que suave. Mano, lembra aí, cálculo com potência de 10. Ó. Posso chamar isso daqui de... posso chamar isso aqui de 1,02, tá ligado? Mas eu posso chamar esse cara aqui, por exemplo, ó, de x. E esse cara aqui de 1,08. E esse cara aqui também de x. Por quê? Os dois têm a mesma potência aqui, percebeu? Sacou? Tem a mesma potência. Então, quanto que é? 1,02x mais 1,08x. Vamos lá, cara. Conta mental é 1,02 mais 1,8. Isso é 2,82. Só que é 1,02x e 1,8x. Só que o x vale quanto, cara? 10 a quinta. Então você copia ele aí.
sem crise, cara, ó, 10 elevado à quinta. Maravilha? Então, 2,82 vezes 10 à quinta, o quê? Newton por metro quadrado, ou 2,82 vezes 10 à quinta, Pascal. Beleza? Essa, então, é a pressão lá no fundo, 10 metros de profundidade, quase 3 atmosferas. Vale lembrar aí que um ATM é 10 à quinta. Um único ATM, uma única atmosfera é 10 à quinta. Então, a gente tem quase 3 atmosferas aí. Beleza? Bora lá. Opa, estou voltando no tempo aqui. Questão 3. Durante a instalação de um sistema de irrigação em uma horta, os agricultores utilizam um tubo flexível para garantir que os pontos de água estejam alinhados horizontalmente, né? Então, sei lá, vamos pegar tipo uma mangueira aqui assim, um tubo de água. Penso que é uma mangueira aqui, ok? Temos uma mangueira aqui, ó. Uma mangueirinha aí solta no chão, ok? E aí, ó que legal isso aqui, né? Princípio de vaso comunicante, vamos ver se é isso mesmo. O tubo está cheio de água e possui ambas as extremidades abertas, é isso aí. E ele permite que a água se ajuste até alcançar o equilíbrio. Então, se colocar água aí dentro, eu fui colocando água, a água vai completar o sistema e tal. E, velho, vai ficar tudo no mesmo nível. Então, você vai ter sempre o mesmo nível aí. É o princípio dos vasos comunicantes. Como você tem um líquido só aí, né, um único líquido aí que não está misturado com ninguém ali e tal, os dois ramos vão ficar na mesma altura aqui. Todo líquido que está andando aqui pela mangueira, sei lá o que, está com a mesma densidade. Então, a gente tem aí o princípio dos vasos comunicantes. Ok, qual a grandeza física permite explicar a técnica utilizada pelos agricultores? Cara, a gente está falando de uma coluna líquida aí, beleza? Essas colunas aí, líquidas, exercem uma pressão. Então, a gente está trabalhando com a grandeza física aí, que é a pressão, meu consagrado. É isso aí. Olha só, os caras ali usando esses sistemas aí para medir colunas líquidas aí e tal, para fazer medição de altura, de nível. Eles usam uma mangueira com água e aí você vai colocando água na mangueira e não importa se ela está toda com ondulação aqui no chão e tal. No fim das contas, ó, mangueirinha aqui, tal, pá, vou colocar água nela, vou fazer o rolê que eu tenho que fazer, vou levar ela lá do outro lado. Maravilha, ó. Aí a mangueira tá aí e tal, bem esculachadona, né? Tá aí a mangueira, beleza? Se você começar a colocar água aqui dentro, a água vai começar a fluir pela mangueira e vai até o outro lado lá. E ela vai começar a subir esse ramo aqui. E ela vai atingir exatamente a mesma altura nos dois ramos aí. Olha que louco, cara. E aí o cara consegue medir o nível lá da parede, sei lá o que ele estiver fazendo, um agricultor, mesma ideia. Então, a grandeza física que permite isso é a pressão. Bora lá? Conceito importante aí. Bora na sequência aí. O que a gente tem mais aí? Olha aí, vaso comunicante com líquido imissível. Então, você tem dois líquidos diferentes aí pelo jeito. Vamos lá ver. Água e óleo de densidades 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 grama por centímetro cúbico, respectivamente. Então, para quem não está ligado na leitura, quem veio primeiro foi a água, depois o óleo. Então, essa densidade aqui é da água e essa outra densidade aqui é do óleo. Beleza? São colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra a figura. Vale lembrar, cara, que o líquido mais denso ele vai ficar com uma coluna menor. A altura da coluna líquida é menor, beleza? O mais denso. E o menos denso fica com uma altura de coluna maior. Então aqui, ó, se você pegar o limite aqui, tá vendo que aqui está mais para cima, né? Então esse cara aqui é o cara que é menos denso, ele fica mais alto. Então a gente tem uma coluna líquida total aqui, ó, até aqui embaixo, beleza? Como a gente está aqui, ó, na fronteira entre os caras, que é o limite, né? Aí a gente vai ter uma outra coluna desse lado aqui, ó, que nesse caso seria a água. Então o óleo ficou para cima aqui, esse cara é o óleo, beleza? E esse outro cara aqui é a água, H2O, beleza? Vamos ver o que esse cara quer aí. Sendo 26 centímetros a altura da coluna de óleo, então aqui tem 26 centímetros, beleza? Determine a altura da coluna de água
medida acima do nível de separação dos líquidos. Então aqui é o nível de separação, ele quer saber quanto que mede essa alturinha aqui, ó. Ok? Vamos lá. Então item A, tranquilão, dá para detonar fácil aí, porque você está ligado, né? Princípio aí de Stevin, dos vasos comunicantes, numa mesma horizontal aqui, ó, de um mesmo líquido em equilíbrio, grifar em mesmo líquido em equilíbrio, todos os pontos suportam a mesma pressão. Então a pressão que vem de cima para baixo aqui e daqui tem que equilibrar os dois lados aqui, senão o líquido começa a mudar de lugar, né? Está em equilíbrio, vamos chamar aqui de ponto A, ó, e lá do outro lado de ponto B. E aí eu tenho o princípio dos vasos comunicantes, que diz pra gente que a pressão na mesma horizontal, no caso aí no ponto A, tem que ser igual ao do ponto B. Como o ramo está aberto, tem a pressão atmosférica dos dois lados, elas vão se cancelar mutuamente, aí, já que os dois lados têm a mesma atmosfera. Então a pressão no ponto A eu posso considerar como total, que seria aí a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna aí, ok? Qual coluna? Pressão hidrostática da coluna de óleo. Isso é igual à pressão do outro lado, que é a pressão atmosférica também, que está lá de fora, mais a pressão hidrostática exercida pela coluna de água. Olha lá, falei para você que vai cancelar aqui, beleza? O que é a pressão hidrostática mesmo? Lembra aí, ó, D vezes G vezes H, ok? Então a pressão da coluna de óleo aqui é a densidade do óleo vezes a gravidade vezes a altura da coluna de óleo. E isso vai ser igual à densidade da água vezes a gravidade vezes a altura que você quer descobrir lá do outro lado, que é a altura da coluna de água. Agora, mano, gravidade com gravidade está aqui, ó, poderia já partir direto aqui, ó, densidade, densidade vezes a altura igual a densidade vezes a altura. Tranquilo? Proporcionalidade aí. Então, densidade do óleo, quanto que ele deu lá? 0,8. 0,8. Vezes, vezes o que, mano? Vezes a altura da coluna de óleo, que está aqui, ó, 26 centímetros, ok? Igual a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, não tem conflito de unidade de nenhum lado, ó. Os dois estão com as mesmas unidades de medida, sem estresse, vezes a altura aqui. Como aqui está em centímetro, a resposta vai sair em centímetro, né? Então essa altura que você está procurando aí, ó, 0,8 vezes 26. Isso dá 8 vezes 6, às vezes dá um 48. 8 vezes 2, 16. 16 com 4 dá 20, aí dá 20,8, né? Não lembra? Faz a conta no cantinho aqui, ó, 26 vezes 8. Ah, mas é 0,8, vem comigo, parceiro. 6 vezes 8, às vezes dá um 48 aí, né, meus consagrados? E 2 vezes 8, 16. Mais 4, 20. Ah, mas era 0,8, então coloca a vírgula aí, ó. Beleza? 20,8, o quê? Está lá em centímetro? Então, centímetros. Suave? E letra B? O cara quer na letra B aí. A pressão hidrostática. Agora não é a pressão total ou absoluta, é a pressão hidrostática, também conhecida como pressão manométrica. Em Pascal, exercida pela coluna de óleo. Ok? Então vamos lá, pressão hidrostática, simplesmente D vezes G vezes H. Como é a pressão exercida pela coluna de óleo, ok? Você vai usar a densidade do óleo, só que agora você tem que ficar esperto, hein, cara? Ele quer em Pascal, a parada aqui está em grama por centímetro cúbico, aí você vem aqui no cantinho, ó, e lembra que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo quilograma por metro cúbico. Então, 1 grama por centímetro cúbico, 1000 quilogramas por metro cúbico. Tem que converter, cara, porque senão vai dar ruim, velho. É sistema internacional de unidades esse cara, Pascal, lembra? Pascal é Newton por metro quadrado, velho. Então vamos lá. Densidade do óleo, pressão exercida pela coluna de óleo. Densidade do óleo, 0,8. Gravidade, vezes 10 a terceira, ó, já esqueci, hein? 10 a terceira, vezes a gravidade, que vale 10. E a altura da coluna é quanto? Já fez essa continha, né? É 26, só que está em centímetro, cara, né? Mais uma vez, tem que estar no SI, 26 centímetros. Como é que faz lá mesmo? De centímetro para metro, ó, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 metro.
beleza? Mas não vai levar ao quadrado? Não, porque agora é centímetro para metro e não metro quadrado, maravilha? Então, vezes 10 elevado a menos 2. Nossa, cara, quanto potência de 10, esse é o rolê. Mas a gente já sabe aqui, ó, que 0,8 vezes 26, a gente fez a continha aí, ó, 0,8 vezes 26, né? 0,8 vezes 26, 20,8. 20,8. Agora eu tenho aqui, ó, 10 a terceira vezes 10, somos expoentes. Então, 3 com mais um que daqui, tá 4. Ficou 10 a quarta. 10 a quarta vezes o 10 a menos 2 é 4 menos 2, que dá 2 aí, né? Então, ó, 20,8 vezes 10 elevado ao quadrado. E aí já está no sistema internacional, Pascal, Newton por metro quadrado. Dá para melhorar um pouquinho isso daqui? Dá, cara. A gente normalmente dá a resposta no SI, né? Se você andar com a vírgula para a esquerda aqui, ó, ficaria 2,08, aí aumenta uma unidade no expoente, beleza? Se a vírgula anda para a direita, você diminui uma unidade no expoente. Se ela anda para a esquerda, você aumenta, ó, que louco. Então, 2 mais 1, 3. Pascal, ok? 2,08 vezes 10 a terceira Pascal seria aí a pressão exercida por essa coluna de óleo. Bora? De acordo com o princípio de Arquimedes, cara, lembra aí a ideia de empuxo do Arquimedes? Um corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical para cima chamada de empuxo. Imagina que tem um fluido qualquer aqui e você tem um corpo aí, parcialmente imerso nesse fluido. Como ele está aí no fluido tal, ele vai experimentar, de acordo aí com Arquimedes, uma força vertical para cima chamada de empuxo, ok? Que é igual ao peso do fluido deslocado. Então, o módulo do empuxo aí é igual ao módulo do peso do fluido deslocado. Maravilha. Considere, então, um barco de madeira com massa de 500 kg flutuando em um lago calmo. Vou desenhar esse barquinho bem tosqueiro aqui, tá ligado? Um clássico barquinho, né? Aquele barquinho que todo mundo aprende a desenhar e não esquece nunca mais e fica nele mesmo. Então tá aqui o barquinho, velho. É um desenho meio mequetrefe aí. Tá lá o barquinho flutuando aí. De massa 500 kg, ou meia tonelada, é um barcão, velho. Flutuando em um lago calmo. Podemos afirmar que o volume do barco que está imerso, então a parte do barco aqui, ó, que está embaixo da água, imerso, deslocou um volume de água cuja massa vale, olha só que legal. Então ele quer saber a massa do volume de líquido deslocado. Ele dá algumas coisas para a gente analisar aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, cara. O barquinho tá lá. Lembra do Newton, né? A gente está no contexto de força, cara. Então uma coisa importante a se fazer aí é marcar as forças atuantes no corpo, beleza? Uma que ninguém esquece aí é o peso. Então o barco tem o peso, cara. O peso desse barco está puxando ele para baixo. Maravilha? E esse barco aqui está sendo empurrado para cima. Por quem? Pelo Arquimedes? Não, né? Arquimedes já era, velho. Está sendo empurrado para cima aí pela força de empuxo. Beleza? Então tem o empuxo e tem o peso do barco aqui. Essa é a situação. Ok? Como ele está numa água tranquila, calma, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante nele é zero. Maravilha? E o empuxo que ele está recebendo, então, em módulo, vai ser igual ao peso do próprio barco. Essas forças precisam se equilibrar. Empuxo igual ao peso do barco. Mas o empuxo, cara, é o peso do fluido deslocado. Como assim, mano? Imagina só o seguinte, ó. Eu tenho um certo líquido aqui, um recipiente aí e tal. E eu coloco um corpo aqui. O que vai acontecer com o líquido? Se tiver até o talo aqui em cima, ó, vai vazar. Imagina que vazou uma certa quantidade de líquido aí. Vazou. Beleza? Essa quantidade de líquido que vazou tem um volume. Beleza? Esse volume de líquido que vazou tem a ver com o volume do corpo que está totalmente imerso aí. Está embaixo da água aqui um certo volume do corpo. E esse volume que está embaixo da água deslocou esse volume de água para cá. Então, o volume do fluido que deslocou aqui tem relação direta com o volume do corpo que está imerso, beleza? É o volume do fluido deslocado. Se você pegar esse volume de líquido que foi deslocado e colocar numa balança,
né? Você colocar aqui numa balancinha, imagina que você tem uma balança e tal, e você colocou esse volume de líquido aí. Esse volume de líquido tem uma massa, certo? E olha só que doido, cara. A massa deste volume deslocado, cara, é que está equilibrando o naviozinho que está lá, ou esse corpo que está aqui, né? Então, este volume de líquido que foi deslocado tem um peso, consequentemente tem uma massa. Não confunda massa com peso, lembra desse rolê, hein, cara? Então, peso é massa vezes gravidade, ok? E a massa é o quilograma dele aí. Portanto, essa parte que está imersa, então, deslocou um volume, esse volume tem uma massa, e essa massa, cara, tem um peso. E este peso de fluido deslocado é que está equilibrando quem? O peso do barco, cara. Então, muito louco isso aqui, ó. O volume do fluido que está aqui embaixo, que foi deslocado pelo corpo, pelo barco que está imerso, tem um peso. Este peso de fluido deslocado exerceu uma força de empuxo no navio, ok? Este empuxo exercido pelo fluido deslocado, neste caso do equilíbrio, tem o mesmo módulo do peso do navio, cara. Sacou? E a gente sabe então que o empuxo é o peso do fluido deslocado, que é igual ao peso do navio inteiro, velho. E esse peso de fluido deslocado é a massa do fluido vezes a gravidade, massa do fluido deslocado. E o peso do navio é a massa do navio vezes a gravidade. Ó que legal, cara. Então a massa do fluido deslocado é igualzinha à massa do navio, cara. Meu, maravilhoso aqui, né? Então olha lá. Agora pode-se afirmar que o volume do barco que está imerso deslocou um volume de água que tem uma massa que vale a mesma massa do barquinho, ok? Então vale exatamente 500 quilogramas, beleza? A massa deste volume de líquido tem 500 quilogramas, que é a massa do navio. Maravilhoso! Bora lá! Um sistema hidráulico é utilizado para elevar um objeto de 2 vezes 10 elevado à terceira quilogramas, ok? Então essa é a massa do objeto. Massa dele, anota aqui, cara. De vez em quando eu não anoto no texto ali, mas é bom se ir anotando aí. Se criar esse hábito, aprende mais profundamente as coisas, né? Aí o sistema possui 2 pistões. Um menor de área 10 a menos 4 centímetros quadrados. Então, coloca aqui, ó, área do pistão menor igual a 10 elevado a menos 4 centímetro quadrado. E o outro maior, com área de 2 vezes 10 a menos 2 centímetro quadrado. Então, coloca aqui, ó, área do pistão maior igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 centímetro quadrado. Tem uns malucos aí falando, pô, mas aqui é menos 2, cara, lá é menos 4. Como que esse cara é maior se é menos 2 aqui? Cara, menos 4 é um número menor do que menos 2. Se liga aí, a gente está numa casa negativa lá. Então tem que andar 4 casas para trás aqui você tem que andar só 2. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, qual a força mínima que deve ser aplicada no pistão menor? Então, a força que vai ser aplicada no pistão menor para elevar o objeto. Vamos lá. Então, aquele esquema de prensa e elevador hidráulico, tá lembrado aí? Eu vou até fazer um desenho aqui, meio esquematizado, aqui um esquema. Imagina que você tem um pistão aqui, ele pode se deslocar livremente, e do outro lado você tem um pistão maior que pode se deslocar livremente. Se eu faço uma força nesse lado aqui, nessa superfície, vou chamar aqui de F1, nessa área que eu vou chamar de A1, ok? Nessa área aqui, ó, A1, essa força vai ser transmitida ao longo do fluido, ok? E vai chegar do outro lado lá. Essa força vai ser transmitida, a pressão vai ser transmitida, né? A pressão vai ser transmitida ao longo do fluido e vai chegar lá do outro lado naquela superfície lá, vou chamar de área 2. Eu uso o princípio de Pascal, né, que diz o seguinte, que a variação da pressão do lado esquerdo aí vai ser igual à variação de pressão do lado direito. O líquido ele não é compressível, né? Se você aplicar uma pressão num fluido, essa pressão vai ser transmitida integralmente para todas as partes do
fluido, inclusive para as paredes do recipiente no qual esse fluido está contido. Então tá aí, ó. Aí eu posso fazer que a força do lado esquerdo é igual à força do lado direito. Ou seja, a força no pistão menor dividido pela área menor vai ser igual à força no maior dividido pela área do maior, ok? Maravilha? Você quer saber a força menor, né? Então, ó, força menor dividido pela área menor. Cara, tá centímetro quadrado, tem que passar lá tal. Não precisa, cara, porque ó, dos dois lados aqui vai estar centímetro quadrado, beleza? E aí vai cancelar, então não precisa mudar nada. Dividido pela área menor, que é 10 a menos 4, vai ficar igual à força do lado maior. Pô, mas qual que é a força do lado maior? A força do lado maior tá sendo equilibrada aqui. É o peso que está aqui em cima, né? É o peso do objeto aí. Só que ele deu a massa, cara, você lembra? Peso é massa vezes gravidade. Não vai falar que isso é pressão. Falam para você, é peso, massa vezes gravidade, ok? Então a massa é 2 vezes 10 a terceira e a gravidade é 10, m vezes g, dividido pela área maior. A área maior vale 2 vezes 10 a menos 2. 2 vezes 10 a menos 2. Maravilha aí? O que a gente vai fazer aqui agora? Vai fazer a conta, né, velho? 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 às vezes dá 1, né, cara? E essas potências de 10 aí, meu consagrado? Errou? Não, cara, relaxa. Você já sabe fazer isso. Confia, mano. Ó. 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, certo? 10 a quarta dividido por 10 a menos 2. Como é que faz essa conta? Ó, 10 a quarta dividido por 10 a menos 2. Cara, se está dividindo, é só subir esse expoente aqui e trocar o sinal dele. Né? Então ficaria 10 a quarta, aí eu troco o sinal, meu consagrado, fica mais 2. Então isso dá 10 elevado a sexta. Portanto, 10 a terceira vezes 10 dividido por 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a sexta, ok? 10 elevado a sexta. Então, eu tenho aqui, ó, f dividido por 10 a menos 4 igual a 10 elevado a sexta. Maravilha? Aí você vai pegar esse cara e vai passar lá para cima multiplicando, ele está dividindo esse lado. Então, passa para o outro lado multiplicando, cara. Então, a força menor ficaria igual a 10 a menos 6. Cara, você tem que... 10 a sexta, né? Desculpa aí. 10 a mais 6 aí, vezes 10 a menos 4. Você tem que, ao longo do tempo, pegar o jeitão de fazer isso meio que mental. Cálculo mental, velho. Aí ajuda você a pensar, antecipar alguns conhecimentos, aí, alguns resultados. Então é importante fazer esses cálculos mentais. Então a força menor vai ser 10 elevado a sexta, 10 elevado a menos 4. Conserva a base, né? Mais 6 com menos 4 dá 2. Então isso é 10 elevado ao quadrado, ou simplesmente 100. Mas é legal dar resposta em notação. Então 10 ao quadrado. 100 newtons, beleza? 100 newtons vai ser a força na superfície menor. Maravilha? Segue o rolê. Chegou em equilíbrio aí, ó. Falei para vocês que tinha aí o lance do equilíbrio também do ponto material, né? Então vamos lá, equilíbrio do ponto material nada mais é do que aqueles contextos de Newton, de soma de forças, contexto vetorial lá e tal. E aquela ideia do equilíbrio, cara. Se está em equilíbrio, significa que a força resultante tem que ser zero. E a gente tem dois tipos de equilíbrio, né? O equilíbrio estático, o cara está em repouso, ou o equilíbrio dinâmico, o cara está em movimento, retilíneo, uniforme. Mas você já sabia disso, de tanto a gente falar, né? Situação de equilíbrio, o FR é igual a zero. Vamos lá, determine as trações T nos fios ideais AB e BC, sabendo-se que o sistema representado aí está em equilíbrio na posição indicada. Dados, peso do corpo que está ali, 90 newtons, seno do ângulo 0,6 e cosseno 0,8. Tá bom, primeira situação a fazer, cara, é olhar para o ponto onde as forças são concorrentes. Elas estão no mesmo lugar ali, né? Então, se você pegar o fio aí, ó, os três fios, esse ponto B aqui é o ponto onde as forças concorrem, né? Eu não vou representar um montão de força aí, mas eu sei que esse peso aqui, ó, tá atuando nesse fiozinho que está aqui, ok? E esse fiozinho que está aí está amarrado no nozinho aqui. Então, esse fio está sendo puxado para baixo. Esse fio está sendo puxado para baixo em consequência do peso que está aqui, ok? Seria uma tração aí e tal, mas para não ficar poluindo demais a figura, é o peso que está aí.
Agora, esse nozinho está puxando esse fio para cá, ó, né? Porque tem um outro fio amarrado aqui. Então, o que acaba acontecendo? Esse fio vai puxar o nozinho de volta, vai puxar para cima aqui, ok? Como esse fio aqui também está sendo, devido a essas duas forças, sendo puxado para cá, né? Está sendo puxado para cá, ele vai puxar o nozinho para lá, ok? Para não poluir muito a figura, então a gente tem isso aqui, ó, no diagrama de força, seria a tração aqui no fio CB, ok? O BC. Aí a gente tem para cá a tração aqui no fio, acho que aqui é A, né? AB, beleza? Tração no fio AB. E ali pendurado está o peso. É esse conjunto de forças aí. Então, peso, tração no fio AB e tração no BC. Aí como é que você resolve isso daí, cara? É uma soma vetorial. Você sabe que a soma tem que dar zero. Então, a hora que a gente somar esses vetores aqui, ó, os três vetores, a resultante tem que dar zero. Aí você vem aqui no cantinho e faz o seguinte, ó, não pode mexer na inclinação. Então, tá aqui a tração, tá aqui o peso, né? Você faz a regra aí do paralelogramo, a regra da poligonal, qual que você preferir aí. E aí você tem que fechar a figura aqui, ok? Fechou a figura, deu um triangulinho aqui, ó. Então é como se eu estivesse encaixando todos os vetores no mesmo lugar, ok? Esse cara que está aqui vai encaixar aqui, e esse cara que está aqui vai encaixar aqui, ó. Fechou a figura, beleza? Aí você tem então a resultante nula. Aqui é a tração no fio BC, beleza? Aqui é o peso e ali é a tração no fio AB. Cara, não tem erro, mano. Montou essa figurinha aí, é game over. E agora, onde está esse ângulo? Ó? Bem na figura aqui, se liga. A gente ia fechar aqui, não ia? Tá aqui, ó. Né? Então esse ângulo tá aqui, velho. Não vai achar que ele tá lá em cima, mano. Fecha a figura, a geometria aí, ó. Né? Olha aqui, ó. Beleza? Essa linha aqui, ó, é paralela a essa linha. Então esse ângulo aqui só pode ser aquele ângulo ali, né? Amplia aí os horizontes, cara. Vamos lá, quero saber qual é então a tração em cada um. Vamos usar nosso conhecimento trigonométrico. Aí, lembra aí, ó. Seno, o que é seno? Cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o peso. Dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? O TBC aí. Então, TBC. TBC. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó. Seno desse ângulo aqui, cateto oposto, que é o peso, dividido pela hipotenusa. E ele falou que o peso aqui vale 90 newton. E o seno do ângulo vale 0,6. Então a gente coloca aqui, ó, 0,6 igual ao peso, que é 90, dividido pela hipotenusa, que é o TBC. Beleza? Como é que resolve isso? Você sabe fazer isso, cara. Confia, mano. Passa esse cara para cima lá e traz esse cara para o lugar dele. Não tem erro. Então, TBC é igual a 90 dividido por 0,6. Nossa, cara, como é que faz essa conta aí? Facilita para nós, ó. Não é 0,6? Você pode tirar esse cara aqui e meter um zerinho ali em cima, ó. Olha como é simples. 900 dividido por 6. Essa conta fica mais suave para você fazer, não fica? Vai lá e simplifica ela. Acho que dividir por 2 todo mundo sabe. Né? Ó, se eu dividir por 2 aqui, dá 450. Se eu dividir por 2 aqui, dá 3. Pô, e 450 dividido por 3 é um terço ali de 450, né? 150 mais 150 mais 150. Então, 150 newton. Maravilha? Ó. 150 newtons, então, seria a tração no fio BC. Suave, só que ele não quer só isso, né? Ele quer também a tração no fio AB. Então ele quer essa tração aqui. Aí você poderia fazer um Pitágoras, se você quisesse, já que você tem a hipotenusa e você tem um dos catetos. A hipotenusa você acabou de calcular aqui. Você pode aproveitar e fazer aí o cosseno que ele já deu. Então vamos aí pela ideia do cosseno mesmo. Cosseno de θ. O que é o cosseno? Cateto adjacente. Cateto adjacente, esse cara aqui, ó, TAB. Cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa a gente acabou de calcular aqui, ó, 150. 150. Quanto que é o cosseno? Cosseno é 0,8, cara. 0,8. Você já até deve ter antecipado o resultado aí, né? Dá para enxergar que é um triângulo 3, 4, 5, né? Então, TAB dividido por 150. Aí faz aí um 0,8 vezes 150. Então,
TAB vai ficar igual a 0,8 vezes 150. Ó, passou lá multiplicando. Guarda esse rolê, meu consagrado. Isso dá 120, né? Então, TAB é 120 newtons. Provavelmente você enxergou que era já de cara um triângulo 3, 4, 5, né? Vou fazer ele para você aqui, ó. A gente já tinha calculado a hipotenusa ali, que era 150. 150, cara, é 5 vezes 30, não é? 150. O peso aqui é 90. O que é 90? 90 é 3 vezes 30. Ó, por que você falou que é um 3, 4, 5? Então, 3, aqui tem um 5, ali é 30 e 30, então aqui é 4 vezes 30, tá vendo? Dá 120 aí. Era um triângulo 3, 4, 5, suavão aí, vambora! Agora a gente saiu aí do equilíbrio do ponto material e a gente chegou no equilíbrio do corpo extenso. Aí precisa do lance de torque, as forças não são concorrentes e tal, mas fica tranquilo. É só seguir aquela receitinha que a gente já conhece, né? Marcar as forças e tudo mais. Então lá, uma barra homogênea, AB, que significa que ela tem uma densidade uniforme de peso P e comprimento L igual a 50 centímetros, de uma ponta na outra aqui, ó. De uma ponta na outra aqui. Você tem aí 50 centímetros. Maravilha, 50 centímetros. Ela está apoiada num ponto ó, aqui, ó, a 10 centímetros de ar. Maravilha, então daqui até aqui tem 10 centímetros. Beleza. De A pende um corpo de peso Q1 igual a 50 newtons. Então tem um peso aqui de 50 newton. E a uma distância x igual a 5 centímetros, então aqui vale 5 centímetros, de B foi colocado um corpo de peso Q2 igual a 10 newtons. Então, o peso desse cara aqui vale 10 newtons. Para que a barra fique em equilíbrio na horizontal, qual deve ser o seu peso? Ok, cara. Vamos lá. Já marcou aí o peso dos bloquinhos. Não vou ficar de novo poluindo a figura, tração e tudo mais no fio. Vamos pensar que o peso que está ali está puxando esse ponto para baixo. E o peso que está aqui está puxando esse ponto para baixo aí. Beleza? Falta mais duas forças aí. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer nesse lance de equilíbrio é identificar as forças que atuam no objeto de estudo. O objeto de estudo é a barra. Então, ela está apoiada aqui, esse ponto recebe uma força da barra, ok? E esse ponto aplica uma força de volta. É a famosa normal. Então, existe uma força normal aí, ok? Por conta do apoio, atuando na barra. E falta marcar o peso da barra. Aí é o pulo do gato, cara. Você não vai marcar o peso em qualquer lugar. A barra é homogênea. Então, você vai marcar o peso da barra no centro de massa da barra, que nada mais é do que o meio do caminho dela. Vou marcar o peso aí no meio da barra, cara. Aqui você teria exatamente o peso da barra. A que distância aqui da extremidade, ó? Se a barra tem 50 centímetros de uma ponta na outra, aqui a gente teria 25 centímetros, ok? Essa seria a distância aqui, ó. Beleza? Ok, centro de massa aí, tudo marcado. Identificamos as forças, esse é o primeiro passo, ok? Segundo passo, na sequência aí, é identificar o polo. O que é o polo? Polo é o seu coringa, você vai colocar ele onde você quiser, ok? Para eliminar forças indesejáveis que você não quer descobrir, como por exemplo, a normal. E olha que legal, o cara já marcou aqui, então vamos deixar o polo aqui, ó. Esse cara aqui é o nosso polo, onde está a normal. Primeira coisa, marcar a força, depois identificar o polo. Repetindo, o polo aqui, ó, você pode marcar em qualquer ponto da barra. A gente está escolhendo aqui para eliminar uma força indesejada, que é a normal, que eu não tenho no texto nada, ela vai atrapalhar a minha solução. Então eu já elimino ela, ok? Polo está lá, beleza. Então, marquei as forças, defini o polo. Agora, a próxima etapa é definir o que é momento horário e momento anti-horário em relação ao polo. Se aqui é o nosso polo, cara, eu vou definir os momentos horários de cada uma das forças em relação a ele. Então, ó, essa força, por exemplo, aqui, ela está puxando a barra aqui para baixo e a barra tende, por conta dessa força, a girar nesse sentido em relação ao polo, ok? Então, essa força está criando para a gente aí um momento horário, beleza?
ela quer girar aqui no sentido horário. Essa outra força aqui, que é o peso, também em relação ao polo aqui, está tentando fazer a barra girar nesse sentido. É como se aquele ponto fosse fixo e a barra quer girar aí. Então essa força também está criando um momento horário, beleza? E a força que está aqui do outro lado, em relação ao polo aí, ó, quer fazer a barra girar para o lado esquerdo aí. Então ela quer fazer a barra girar no sentido anti-horário, beleza? Tá aí, ó. E a normal que tá aqui? A normal não quer fazer ela girar, mano, tá? Exatamente em relação ao polo, zerada. Tem um braço dela aí para fazer girar, beleza? Então tá aí, ó. Marcar a força, ok? Uma vez que você marcou as forças, cara, a coisa fica muito suave. Você define o polo. Depois que você definir o polo, você pode definir momento horário em relação a esse polo e agora medir o braço de cada uma das forças. O que é o braço das forças? O braço da força, cara, é a distância da força até o polo. Percebeu? São 4 etapas aí. Marcar a força, beleza? Definir o polo, definir momento horário e agora, por fim, o braço de cada força, que é a distância do ponto de aplicação da força até o polo. Então, essa força aqui, a gente já sabe, a distância está aqui, ó, 10 centímetros. Então, já tenho o braço dessa força. Essa outra força aqui, eu preciso medir o braço dela, que é a distância daqui até chegar lá no polo. Seria esse braço aqui, ó, essa distância. E a distância do peso que está ali, que seria essa distância. Então vamos olhar a figura aqui, cara. Vem comigo, velho. Desse ponto aqui, ó, até chegar ali, a gente tem o centro de massa, né? Então você tem 25 centímetros. Maravilha? Só que eu já tenho nesse pedacinho aqui, ó, lá em cima, 10 centímetros. Então essa distância aqui, ó, vai dar 25 menos 10. 25 menos 10 dá quanto, cara? Faz aí de cabeça. 25 menos 10, cara, eu vou dar 15, né, mano? Então aqui, ó, essa distância aqui, esse pedacinho aqui, ó, mede 25, que é tudo isso daqui menos esse pedacinho, que dá 15. 15 centímetros, ok? Agora, de quebra, você já tem essa outra distância aqui, né, meu consagrado? Veja bem, ó. Se a gente tinha aqui tudo isso daqui é 25, então só esse pedacinho aqui, ó, é 25 menos 5, que daria 20, ok? Aí eu tenho que chegar até o polo, então 20 mais 15. 20 mais 15, cara, dá 35. Então essa distância aqui é de 35 centímetros, né? Sem estresse nenhum, você definiu aí os braços. Agora você escreve a equação de equilíbrio. Nossa, parece uma jornada longa, tem bastante detalhe aí. Mas, cara, se separar aí nessa questãozinha, com calma, rabiscar o papel, passo a passo, aí como eu estou fazendo, é sucesso, cara. Como tem equilíbrio, a gente vai fazer o seguinte, tem lá sinal do momento e tal, mas faz assim, ó, como é uma equação de equilíbrio, você faz assim, ó, soma de momento horário em valor absoluto em módulo, vai equilibrar a soma dos momentos anti-horários, beleza? Aí você nem se preocupa com o sinal do momento horário, se é positivo, negativo, cara, não precisa, fica fácil. Mas o que é o momento mesmo? Momento é a força vezes o braço perpendicular à força. E aí a gente vê lá o que é momento horário. Momento horário é esse cara, então eu tenho aqui a força desse peso que está aqui, né, que vale 10 newtons, vezes o braço dessa força. Quanto que é o braço dessa força? É essa distância aqui, ó, que é de 35 centímetros. Maravilha? Tem mais algum momento horário? Tem aqui, cara. Tem o peso que está aqui, ó. Então, mais o peso vezes o braço do peso. Quanto que é o braço? O braço, a distância aqui, ó, 15. Beleza? Tem mais algum momento horário? Não, foram os dois aí. Restou quem? Esse momento anti-horário. Então, isso é igual a essa força aqui, ó, que é 50 vezes o braço dela. Quanto que é o braço dela? O braço dela é 10 centímetros. Mano, por que você não está colocando em metro esse rolê? Porque os dois lados estão em centímetros, está todo mundo em centímetros, cara, centímetro, centímetro, centímetro. Então não precisa, não vai dar conflito de unidade de medida. Tranquilo? De boinha. Sem estresse novamente. Aí a gente tem aqui 350, beleza? 350 mais 15P
igual a 500. Que maravilha! Aí 500 menos 350, vai fazendo aí, ó. 500 vai passar esse cara para lá, menos 350 dá 150. Pô, cara, e aí, ó, 150 dividido por 15. 150 dividido por 15 às vezes dá 10. Então o peso da barra aí é de 10 newton, ela que vai equilibrar o rolê. Na dúvida, confere aí, ó, 50, certo? Vezes 10, beleza? Que é o que tem desse lado aqui, no sentido anti-horário, tem que ser igual ao peso que está ali, que a gente calculou que vale 10, vezes o braço do peso aqui, que é 15, mais quem, mano? Mais essa força aqui, que vale 10, vezes o braço dela, que é quanto? Que a gente mediu aqui, ó, 35, beleza? Pode fazer a continha aí, ó, 500 igual a 150 mais 350. Quanto que dá isso? Uma igualdade verdadeira. Então o peso ali é 10. Reta final já, né, velho? Vambora. Legal aqui, ó. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal. Acho que era portão isso aqui, mano. Permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. Então ele representou uma ideia da dobradiça ali, né? Da porta e tal. Você tem a ideia da dobradiça nela aqui, ó. Ok. No plano do diagrama vetorial das forças que a dobradiça exerce na porta. Dobradiça exerce na porta, está representado tal. Então vamos ver, ó. O peso da porta está no meio dela. O peso da porta empurra a dobradiça aqui para baixo, ok? A dobradiça exerce na porta uma força para cima. É a força normal. Aqui embaixo, a mesma coisa, né? O peso está empurrando a dobradiça para baixo, a dobradiça empurra a porta para cima. Força que a dobradiça exerce na porta. Aqui você tem duas normais. Agora olha só, essa porta aqui, ela quer cair, entrar em rotação por conta do braço dessa força que está aqui, está produzindo um torque. Então essa dobradiça aqui está sendo puxada para fora. Aí o que acaba acontecendo? A porta puxa a dobradiça para fora, a dobradiça puxa a porta para dentro. Aqui é o ponto mais provável de ruptura da porta, da dobradiça. Então aqui você tem uma força que pode romper a dobradiça, é o lugar mais provável de ruptura. Agora o que está acontecendo aqui embaixo? Como a porta quer cair nesse sentido aqui de giro, a dobradiça está sendo empurrada, a porta está empurrando, na verdade, né, a dobradiça para dentro da parede. E a dobradiça empurra a porta para fora. Então lá em cima você tem duas forças atuando aqui, ó. Aí o que acontece? A soma dessas duas forças vai dar uma força para cá. E lá embaixo você tem duas forças atuando aí. A soma dessas duas forças vai dar uma força para lá. Então onde que a gente tem isso aí? Aqui, né? Letra D. Beleza? E o lugar mais provável para ruptura é a dobradiça de cima. E a parte de cima, pode ver aí, portão velho, geralmente está quebrado na parte de cima, ali pendurado, né? É isso aí. Vamos para a sequência. Questãozinha clássica aí de associação de polias, cara. Olha que top. Determina a força que o homem deve exercer no fio para manter o sistema em equilíbrio estático. Situação limite. Para suspender um corpo de 110 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito e as polias são ideais e não tem peso. Ok. Então qual é a força que esse cara vai ter que exercer aqui, ó, para manter o sistema em equilíbrio? Vamos lembrar aqui, ó, aquele sistema de polias. Então a força que o cara está aplicando ali é o peso que está pendurado aqui, ó, dividido por 2 elevado a n. O que é o n? O n é o número de polias móveis. Grifa aí, móveis, meu consagrado, móveis, ok? Quantas polias móveis a gente tem aqui, ó? E o que é a polia móvel, né? Então, vamos lá, primeiro entender o que é fixa. Ó, a polia fixa, ela está presa no teto e no centro da polia. Ela só pode girar essa polia, ela não sobe nem desce. Agora, à medida que o cara puxa esse fio aqui,
Essa polia pode subir, essa pode subir, essa pode subir. Então elas podem se movimentar, né? São as polias que a gente chama de móveis. E nesse caso a gente tem uma, duas, três polias móveis. Então a força que o cara vai aplicar ali, ó, é o peso que está pendurado aqui, que é 120, dividido por 2 elevado a 3, que é o número de polias. 2 elevado a 3 não dá 6, hein, meu consagrado? É 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Então você tem 120 dividido por 8 aí, ó. Olha que legal. Então, se eu pensar em termos do que está acontecendo aqui, ó, nessa primeira polia, a força foi dividida pela metade. Então, eu tenho metade da força desse lado, metade desse lado. 60 newtons para cada lado. Certo? Você pode pensar assim também. Aí, essa força aqui está nesse mesmo fio. É o mesmo fio até chegar lá em cima, aqui e tal. Aí chegou no meio aqui, vai trocar de fio. Então, metade para cada lado de novo. Metade para cá, metade para cá. Metade de quanto? Metade do que está aqui, que é 60. Então, vai chegar 30 desse lado e 30 desse lado. Aí, continua aqui, ó. Chegou no meio aqui, divide de novo no meio. Quanto que vai para cada lado? 15 para esse lado, 15 para o outro lado. Olha lá, mesmo fio, 15, 15, 15, 15, 15. Chegou aqui quanto? 15, beleza? Então 120 por 8. Ah, e dividir por 8 é complicado, mas por 2 todo mundo sabe. Ó, 120 por 2 dá 60, por 2 dá 4, por 2 dá 30, por 2 dá 2, por 2 de novo, 15 newtons, beleza? Essa é a força que o cara tem que aplicar ali para equilibrar os 20 newtons, os 120 que está do outro lado. Então tem um fator aí de multiplicação, uma vantagem mecânica aí nesse sistema, né? Então aqui a gente finaliza, cara. Última questãozinha, a gente passou aí pela hidrostática, vasos comunicantes, pressão de uma força, pressão hidrostática, empuxo. Falamos aí um pouquinho de equilíbrio do ponto material, de torque. E é isso, cara. Eu acho que dá para você ir para suas avaliações aí finais e usar isso daí como uma revisão ao longo dos próximos anos aí. Valeu? Deixa seu like aí, ajuda a gente a promover o canal. Compartilha isso com a galera que está estudando aí, que precisa desse material. E sucesso para todos. Desistir jamais. Valeu, até a próxima aí.